Olá, eu sou Loriane Brandisi e vou apresentar este trabalho sobre tradução de linguagem natural para SQL utilizando uma base de dados massiva. Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina Mineração de Dados Massivos da pós-graduação em Computação Aplicada da Universidade de Brasília. Em 2020, o Brasil foi classificado como o 20º país com melhor oferta de serviços públicos digitais. Certamente, a digitalização facilita muito o dia a dia dos cidadãos e, consequentemente, oferece aos gestores públicos, aos administradores, mais dados para que eles possam embasar de forma melhor suas decisões. Entretanto, consequentemente, as bases de dados têm crescido, não só em quantidade de registro, mas também em complexidade. Então, estamos num contexto aí de dados massivos e dados complexos. Dessa forma, as ferramentas de análise de dados atuais, como os BIs, DW, Data Discovery, eles se baseiam em consultas prontas limitadas, em modelagens prontas. Adaptar essas ferramentas normalmente é custoso e demora. Então, se esse gestor, esse administrador quiser consultar diretamente essa base, ele tem que ter também um conhecimento técnico para fazer essas consultas que muitas vezes podem ser demoradas e complexas. Considerando essa problemática, este trabalho tem por objetivo estudar possibilidades de tradução de linguagem natural português para SQL e aplicar essa tradução em um banco de dados massivo. O primeiro desafio é estudar as ferramentas existentes de tradução de linguagem natural para SQL. E se existisse uma tecnologia que, dada uma consulta escrita em português, em linguagem natural, traduzisse essa consulta para SQL e executasse em um ambiente de dados massivo? Realmente, esta é uma necessidade que vem sendo estudada desde a década de 70. Vários estudos foram empreendidos nesse sentido. Nas décadas de 70, 80 e 90, os métodos de tradução usavam principalmente representações lógicas e dependiam de mapeamento manual. Já nos anos 2000, foram criados novos métodos com regras mais avançadas, mas que se limitavam a perguntas semanticamente tratáveis. A partir de 2014, tiveram outras alternativas, como o Nalir, que melhorou a interação com o usuário, Athena, SQLizer e Templar. Mais recentemente, a tradução de linguagem natural para SQL tem utilizado técnicas de ciência de dados, como Machine Learning e processamento de linguagem natural. E, nos últimos anos, temos aí vários trabalhos utilizando Transformers e LLMs, como o BERT, GPT e o BART, e alguns benchmarks interessantes, como, por exemplo, o benchmark Spider, que traz aí um dataset grande para a realização de testes. Um trabalho interessante em português é do Marcelo Arcanjo e Fábio Cosma. Nesse trabalho, eles trabalharam com o dataset Spider, traduzido para português e inglês, e criaram uma estrutura de tradução. Observem que eles utilizaram vários LLMs diferentes e obtiveram a melhor assertividade com o LLM BART, tendo aí 71% de acerto. Outro trabalho interessante utilizou aí o dataset Spider também e comparou a assertividade do ChatGPT com o Llama 2 e o Llama 2 com FineTune. O ChatGPT obteve uma melhor acurácia neste caso. Uma pergunta interessante é como esses trabalhos avaliam a assertividade dos algoritmos. Existem várias métricas, por exemplo, a string matching, o parsing da árvore do SQL, a comparação dos resultados e também a verificação manual. Nenhuma dessas métricas é totalmente correta, porque elas têm aí algumas fraquezas, por exemplo, com relação à ordem das cláusulas ou queries diferentes que retornam o mesmo resultado. O dataset Spider, ele traz em sua documentação algumas ideias de métricas que permitem aí você avaliar com maior assertividade. Primeiramente, ele propõe uma forma de classificação das consultas SQL conforme o grau de complexidade e depois ele propõe também algumas métricas. De acordo com o benchmark Spider, uma consulta pode ser fácil, média ou difícil. Tudo isso conforme os componentes que compõem essa consulta. As consultas que não se encaixam nessa classificação são tidas como consultas muito difíceis. Em específico para este trabalho, vou utilizar duas métricas diferentes.
A primeira é um match exato que vai comparar o texto das consultas. Esse texto vai ser repartido em palavras e posicionado em um vetor. Este vetor depois vai ser comparado e vetores com as mesmas palavras serão tidos como consultas iguais. Outra métrica a ser utilizada é o resultado da consulta. Todas as consultas vão retornar um valor inteiro único e porque elas serão consultas do tipo count, né, select, count, alguma coisa, e depois poderemos comparar este valor. O segundo desafio deste trabalho é como consultar um volume massivo de dados, já que a nossa base realmente é muito extensa. Bom, o problema da consulta, da leitura de dados, ele já vem sendo estudado aí há um bom tempo, e no livro O Guia Definitivo Hadoop, Tom White traz que a velocidade com que a tecnologia de armazenamento evolui não é a mesma que a tecnologia de leitura dos dados. Observe nesse gráfico que a linha azul representa a capacidade de armazenamento dos HDs e a linha vermelha a capacidade de leitura. Isso demonstra que a leitura não é tão boa, não evolui tanto quanto a capacidade de armazenamento. A resposta para esse problema quase sempre é paralelizar este armazenamento, e isso requer também uma camada que seja capaz de orquestrar essas diversas máquinas que trabalham aí em paralelo. Duas tecnologias muito utilizadas atualmente é o Hadoop File System, que é utilizado para armazenar e processar esses dados, que distribui os arquivos em blocos em vários nós do cluster. Isso garante a alta disponibilidade e tolerância à falha. E outra possibilidade para processar esses dados é o Apache Spark, né? Ele tem técnicas de MapReduce, que divide o trabalho em fases, e isso melhora a eficiência da consulta e permite o processamento distribuído. O dataset a ser utilizado neste trabalho, ele tem que ser disponível, massivo e relevante. Por isso, decidi utilizar a base do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, que está disponível aí no portal de dados públicos. É uma base massiva, porque tem 28 GB em seu dump, e possui aí 4 tabelas principais: a tabela Estabelecimentos, Empresas, Simples e Sócios. Os dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas foram baixados do portal de dados públicos e armazenados numa estrutura dentro do Google Cloud, na nuvem. Esses dados serão replicados em duas etapas diferentes. A primeira será dentro do Hadoop no Spark, que contém um cluster com 6 máquinas workers e uma máquina mestre, e também vão ser armazenados e ingeridos dentro do PostgreSQL, que é uma máquina com 8 vCPUs e 32 GB de memória. Paralelamente, foi criada também uma massa de testes para ser realizada a tradução e a consulta. Essa massa contém 192 queries diferentes. Para cada query, teremos a descrição dessa query em linguagem natural, a query no formato SQL para o Postgre e para o Spark, uma classificação quanto ao nível de dificuldade e de complexidade da query e uma explicação do porquê desta classificação. Temos então ao final 98 queries do tipo simples, 53 tipo média dificuldade, 38 alta dificuldade e 3 que são os desafios aí extra hard nível de dificuldade. Aqui está um exemplo dessas queries. A gente pode observar que elas têm a descrição em português, por exemplo, quantas empresas foram excluídas do MEI. Tem a query exata para resolver este problema, essa pergunta, o nível de dificuldade dela, no caso fácil, e uma explicação do porquê que ela tem aquele nível de dificuldade. O mesmo ocorre para queries aí de nível médio e nível difícil. Para a coleta de dados, eu utilizarei o Jupyter Notebook, que está instalado dentro do cluster. O Jupyter vai ler essas queries e consultá-las tanto no Postgre, armazenando o resultado da query e o tempo de execução, quanto no Spark, que já terá essas tabelas em cache, armazenando o resultado da query e o tempo de execução, e também vai ter uma tarefa de tradução, onde a query em linguagem natural será traduzida usando o Llama Index e a API da OpenAI, e em seguida consultada aí no cluster Spark. O Llama Index é um projeto que nos provê aí uma interface para conectar um LLM em dados privados, dados externos.
No caso deste trabalho, ele será conectado no banco PostgreSQL. Desta conexão, ele vai extrair a estrutura das tabelas e esta estrutura será posteriormente enviada na API da OpenAI para que ele utilize esses dados no processo de geração da consulta em SQL. A API da OpenAI vai prover aí o acesso ao ChatGPT. Ela recebe tanto o formato dessa base quanto um prompt das sucessivas execuções. Observei que muitas coisas simples o ChatGPT estava errando, especialmente as tabelas de domínio, ele estava errando. Por exemplo, KNAI, que é um texto, na minha tabela já processada, ele estava enviando como número. Então, alguns casos como esse foram elencados neste prompt e enviados juntamente da consulta. Aí está um exemplo de uma consulta em linguagem natural que foi traduzida pelo ChatGPT e em seguida executada no cluster Spark. Pois bem, tivemos vários resultados. O primeiro que eu vou tratar são os resultados referentes ao tempo de execução. Neste gráfico, a linha amarela apresenta o tempo de execução do PostgreSQL. A linha azul e vermelha apresentam o tempo de execução só da consulta no Spark e a vermelha da consulta no Spark com a geração do GPT. Observem que o tempo do Postgre foi muito superior aos demais e que também a consulta à API do GPT foi muito rápida e quase não influenciou aí, no tempo de resposta. Já sobre a tradução de linguagem natural para SQL, foram comparadas tanto as strings das consultas Gold, consulta ideal, com a consulta gerada, e também foi comparado o resultado da consulta ideal com o resultado da execução da consulta gerada. Com a primeira métrica, que é o matching das strings das consultas, obtivemos 69,7% de acertos, sendo que o nosso processo de geração da consulta acertou 96% das consultas fáceis, 58% das médias e 21% das difíceis, e não acertou nenhuma consulta muito difícil. Já com relação ao resultado da consulta, que é o valor retornado pela consulta, obtivemos 74,4% de acertos, sendo que foram 96% das consultas fáceis, 67% de acerto nas consultas médias, 28% de acerto nas consultas difíceis e houve um acerto numa consulta muito difícil aqui, se a gente for comparar o resultado. Isso ocorre porque algumas consultas, embora elas tenham formatos diferentes, elas retornam o mesmo valor. O exemplo apresentado, ele traz aqui uma consulta em que a consulta gerada utilizou a situação especial e a consulta ideal utilizava a data da situação especial. Como os campos sempre estão setados ao mesmo tempo, obteve o mesmo resultado, que foi 98. Pois bem, uma conclusão para este trabalho é que uma boa pergunta já é metade da resposta. Um caso prático que ocorreu no meu trabalho durante essa semana foi de uma pergunta que nós tivemos de responder de quantas empresas são estrangeiras. De fato, um usuário mais avançado saberá que uma empresa estrangeira não é uma empresa de outro país ou que o sócio mora em outro país. Ele entende sim que uma empresa estrangeira ela contém algumas naturezas jurídicas. Então, a pergunta que ele vai formular será mais avançada e a resposta será correta. Então, quanto melhor a pergunta, melhor será a resposta. Outras conclusões são: o Postgre apresentou tempos de execução significativamente mais altos em consultas complexas comparado ao cluster Spark GPT. A taxa de acerto geral utilizando o match foi menor do que a taxa utilizando o resultado da consulta pelos motivos já apresentados. E a precisão das traduções de linguagem natural para SQL, ela diminui consideravelmente com o aumento da complexidade dos sistemas. Algumas sugestões de trabalhos futuros são: melhorar a precisão das traduções de linguagem natural para SQL com estratégias de treinamento mais avançadas, em especial implementar uma abordagem de RAG utilizando mais informações sobre os dados, por exemplo, documentação de sistemas, normativos, notícias, outras informações sobre a base CNPJ que possa ajudar o LLM a ter respostas mais assertivas. Outro trabalho que pode ser executado é comparar a performance de um cluster Spark com um cluster Postgre. Isso vai ser muito mais justo do que o que foi feito aqui, que o Postgre não estava em cluster. E, por fim, a amostra de teste poderia ser maior, né? Se houvesse uma amostra bem maior do que 192 queries, certamente a gente teria
resultados mais promissores ainda. Por fim, agradeço pela atenção, estou disponível para retirar dúvidas e segue meus contatos e o link para o projeto no GitHub.